Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre criação de filhos. Temos aqui umas reflexões de especialistas como Augusto Cury, o Daniel Becker, e também um documento que vai fundo na ideia da criação sem regras. A nossa missão aqui é destilar o que tem de mais importante nisso tudo, sabe? Explorando essa tensão entre liberdade, os limites e a conexão na infância hoje. Certo? Vamos lá. Vamos desembrulhar isso. De um lado, tem essa ideia, né? Uma criação mais livre, talvez inspirada lá em Rousseau ou naquelas escolas tipo Summerhill, que busca respeitar mais a autonomia da criança. O documento Rotina Infantil até explora bem essa origem, assim, como uma reação a modelos mais antigos, bem mais rígidos. E a intenção é boa, né? Valorizar a criança como um ser pensante, autônomo. Mas o fascinante, e aqui entra um alerta importante do Daniel Becker, é como essa busca por liberdade pode descambar para permissividade. Assim. A falta total de contorno, de limites claros, em vez de libertar, pode gerar uma ansiedade enorme na criança, sabia? Ela precisa de alguma previsibilidade para se sentir segura. E essa falta de norte não prepara para a vida, para as frustrações que vêm. O documento usa uma imagem forte, a criança fica sem bússola. E aí que entram os desafios bem do nosso tempo, né? O Augusto Cury fala da tal síndrome do pensamento acelerado, aquela mente que não para, sabe? Bombardeada de informação, gerando ansiedade. Sim, uma marca da nossa época. E o Becker aponta muito para o impacto das telas, que estão em todo lugar. Uma rotina meio solta ou a falta de limites claros, parece que só joga mais lenha nessa fogueira, né? Exatamente, o Becker até usa um termo, a parentalidade distraída. É aquela cena clássica, infelizmente, a criança ali buscando atenção e o adulto vidrado no celular. Terrível isso. Passa uma mensagem péssima, né, de desinteresse, mina a conexão. E isso conecta com o ponto crucial que tanto o Cury quanto o Becker batem na tecla. A necessidade, assim, absoluta de convivência real. É o olho no olho que o Becker fala tanto. E não é só estar perto fisicamente, né? É como estar junto. O Cury insiste muito na questão do diálogo profundo. Não aquela conversa superficial do dia a dia, mas como fazer isso na correria. É difícil. Então, o Cury diria que para ter esse diálogo de verdade, a gente precisa descer um pouco do pedestal, sabe? Se mostrar humano, admitir os próprios erros, ser vulnerável também. Ele até usa uma expressão forte, cuidado para não ser um agiota da emoção. Agiota da emoção? Como assim? É aquele que às vezes, sem nem perceber, cobra um preço emocional muito alto pelo afeto que dá. Que doa esperando algo muito específico em troca, sabe? E isso pode plantar o que ele chama de janelas traumáticas na mente da criança. Bem pesado. Nossa, faz pensar. Então, a questão não é só regras ou não regras. Parece que o X da questão é a qualidade da interação. O documento lá, Rotina Infantil, ele sugere um caminho do meio que parece interessante, a disciplina positiva. Isso. Aquela ideia de ter firmeza sim, mas com gentileza. Explicar o porquê da regra, né? Conectar antes de corrigir. Perfeito, é isso. E essa estrutura, quando oferecida com afeto, ajuda a criança a desenvolver a autorregulação. O documento também fala disso. Não é impor de cima para baixo, é guiar. O Cury também vai nessa linha. Ele oferece até ferramentas práticas como aquela técnica DCD, duvidar, criticar e determinar. DCD. Como funciona isso na prática? É quase um treino para a mente, sabe? Ensinar a criança a não engolir qualquer crítica ou ofensa. Primeiro, duvidar. Será que isso é verdade mesmo? Depois, criticar. Essa pessoa tem base para falar isso? Isso realmente me define? E por fim, determinar. Ok, decido não absorver isso, isso não me pertence. É uma orientação ativa, percebe? Não é um vazio de regras. Entendi. É da ferramenta para ela lidar com o mundo. E o Becker ainda complementa falando da importância do brincar livre, do contato com a natureza. Coisas que parecem estar sumindo, né? Mas que são vitais, quase um antídoto para essa pressão toda. Sem dúvida. E aí a rotina vista desse jeito deixa de ser aquela coisa chata, prisão, ela vira um suporte, como as margens de um rio, sabe?
Dão direção, segurança, oferece a previsibilidade que acalma a ansiedade e cria o espaço seguro para desenvolver essas habilidades todas. Mas agora, a pergunta que não quer calar é: o que acontece quando não tem uma rotina muito definida para a criançada? Olha, esse é o ponto crucial, eu acho. Porque o que as fontes que a gente analisou sugerem é que, na prática, essa busca por mais liberdade, né, muitas vezes ela acaba descambando por uma certa permissividade. Permissividade. E aí as consequências na dinâmica da família são bem concretas, sabe? Os relatos mostram isso claramente. Vamos ver alguns exemplos. Boa. Vamos mergulhar nisso então. Um exemplo que, nossa, parece muito forte nas fontes é a questão da alimentação. Ah, sim, clássico. Tem casos ali descritos de criança que basicamente dita o cardápio. O Dr. Daniel Becker, por exemplo, ele menciona isso no material sobre rotina. A criança só quer, sei lá, macarrão instantâneo todo dia. Ou só nuggets, né? Recusa legume e fruta. Isso. E os pais, bom, acabam cedendo. Seja para evitar briga ou às vezes por um sentimento de culpa, né? Exatamente. E essa motivação por trás, que o Becker também comenta, é muito reveladora. Muitas vezes são pais que, talvez por trabalharem muito, por conviverem pouco, se sentem culpados e tentam de alguma forma compensar essa ausência, deixando a criança fazer tudo o que quer na hora da comida. A intenção às vezes até pode ser boa, né? Evitar frustrar a criança. Claro, evitar o choro ali na hora. Mas o resultado? Bom, o resultado a longo prazo é problemático para a saúde e para os hábitos da criança. Faz todo sentido essa conexão com a culpa parental. E essa dinâmica, pelo que vi, ela se repete em outras áreas também, né? Tipo o sono. Totalmente. O sono é outro capítulo. As fontes trazem muitos, mas muitos relatos de crianças sem horário fixo para dormir. A criança que decide quando vai para a cama. Exato. Meia-noite, 1h, muitas vezes depois de ficar horas na frente da TV, do tablet. Nossa. E o cansaço dos pais é quase palpável nas descrições, sabe? Aquelas falas tipo, ele só dorme comigo na cama. Ou ela não quer dormir de jeito nenhum até às 11 da noite, mesmo tendo aula cedo no dia seguinte. É uma luta. Imagino. Isso deve impactar demais o descanso da criança, o humor dela no dia seguinte, mas também os pais, não é? Ficam exaustos. Com certeza. Sobrecarrega todo mundo. E essa questão da conveniência dos pais, talvez, leva direto para outro ponto super crítico, que as fontes destacam muito: as telas. As telas. Onipresente. Pois é. Sem regras muito claras, o que acontece? O acesso a tablet, celular, vira ilimitado, né? O aparelho acaba funcionando como uma babá eletrônica, um calmante instantâneo. Ou só para garantir um pouco de sossego para os pais, né? Pelo menos ele fica quieto. Essa frase apareceu num dos relatos. É forte. Muito forte. Retrata bem essa dinâmica. E é aqui que a gente chega numa diferença fundamental, que os materiais exploram bem, que é distinguir a autonomia de verdade de uma sobrecarga para a criança. Boa. Explica melhor isso. Autonomia versus sobrecarga. Então, autonomia saudável, que a gente quer incentivar, é quando você oferece escolhas para a criança, mas dentro de um quadro seguro, entende? E apropriado para a idade dela. Tipo, escolher entre 2 camisetas para vestir ou 2 frutas para comer. Exatamente. São escolhas que ela tem capacidade de fazer e que dão a ela um senso de controle, de participação. Agora, a permissividade seria o oposto. Tipo, deixar a criança decidir se vai de bermuda num dia que tá super frio ou se ela quer ir para a escola hoje ou não. Isso apareceu nas fontes também. Precisamente. São decisões que exigem uma maturidade, uma capacidade de avaliar consequências que a criança pequena simplesmente não tem ainda. E isso, imagina, em vez de dar liberdade, deve gerar mais ansiedade, insegurança, né? Exatamente. Os materiais sugerem muito isso. Essa sobrecarga de ter que tomar decisões grandes demais para a qual ela não está preparada gera ansiedade. A criança, no fundo, ela precisa de estrutura, de previsibilidade para se sentir segura no mundo. Faz sentido. Sem limites claros, o mundo pode parecer meio caótico para ela, sabe? E ela acaba perdendo a chance de aprender a lidar com as pequenas frustrações do dia a dia, que é uma habilidade essencial para a vida. E o reflexo nos pais, porque imagino que para eles também não seja fácil. Nossa, nem um pouco. As fontes descrevem um quadro bem claro de exaustão, física e mental.
É uma negociação que não acaba nunca. Aquela sensação de estar sempre apagando incêndio, né? Lidando com birra o tempo todo. Isso. Viver apagando incêndio. E soma a isso o potencial de conflito entre o casal. E isso também aparece bastante. Ah, claro. Um quer colocar limite, o outro acha que não precisa. Exato. Esse desalinhamento sobre onde traçar a linha, o que pode e o que não pode, como os materiais indicam, vira um combustível frequente para briga, para atrito, desgasta a relação, torna o ambiente em casa ainda mais tenso. Então, parece que tem uma ironia aí, né? A tentativa de criar um ambiente mais livre, sem a estrutura da rotina, dos limites, pode acabar, na verdade, gerando o contrário. Um cotidiano caótico, estressante para todo mundo. É uma conclusão forte que emerge dos relatos, sim. Longe de facilitar a vida, essa ausência de estrutura pode acabar aprisionando pais e filhos num ciclo vicioso. Um ciclo de estresse, cansaço, conflito. Isso, como os exemplos que a gente viu deixam bem claro. A liberdade sem contorno, sem uma guia, pode virar uma forma de prisão, paradoxalmente. Já vimos que aquela ideia de criação sem regras, bom, talvez seja mais um mito, né? A grande questão agora é, como é que a gente constrói, então, uma rotina que tenha afeto, que tenha flexibilidade e, acima de tudo, conexão? Exato. O ponto é justamente esse. Como aplicar o que a gente chama de firmeza com gentileza, sabe? É um conceito-chave da disciplina positiva. Firmeza com gentileza. Isso. E vamos ver como a estrutura, que às vezes o pessoal pensa que é ruim, que prende, na verdade pode ser a base para a segurança emocional e até, olha só, para a verdadeira liberdade da criança. Certo, vamos desempacotar isso um pouco. Disciplina positiva. Não é deixar fazer tudo, né? Imagino, é achar um meio termo. Lembro que uma das fontes falava como é um desafio não cair nem na permissividade, nem no autoritarismo. Precisamente. É essa combinação, sabe? Delicada, mas muito poderosa, de firmeza e gentileza. Os erros, eles deixam de ser falhas para a gente punir e passam a ser vistos como um dos textos bem colocou, oportunidades de ouro para aprender. Oportunidades, gostei disso. E isso exige diálogo, sabe? Um diálogo autêntico. Tentar entender o mundo da criança, as dores dela, as alegrias, a perspectiva dela. E não só chegar dando ordem. É guiar, não dominar. Faz sentido. Porque a permissibilidade demais, como a gente viu nas críticas, né? Ela não prepara para a frustração da vida real. Mas, por outro lado, aquela rigidez autoritária, baseada no medo, nossa, isso pode deixar marcas bem profundas. Entendi. Então, a estrutura não é a vilã. Lembro de ler sobre isso, como a previsibilidade, na verdade, é a calma. Traz segurança para a criança. Mas como que a gente equilibra isso? Porque uma rotina super rígida também não pode ser ruim? É uma ótima pergunta. Essa tensão aparece bastante no material que a gente analisou. A previsibilidade é fundamental. Saber o que esperar, a sequência do dia, os limites claros, isso baixa a ansiedade. Tem uma analogia boa das margens do rio, né? Elas dão direção. Sim. Sem esses contornos, a criança pode se sentir meio perdida, insegura. A gente viu até dados que relacionam rotina estável com menos estresse infantil. Interessante. Mas a chave, como você falou, é a flexibilidade dentro da estrutura. Não é um horário militar, engessado. São mais ritmos, rituais que podem sim ser ajustados. A firmeza fica nos limites importantes, tipo segurança, respeito. E a gentileza entra na forma como a gente lida com as exceções, como a gente se adapta à necessidade do momento. Entendi. A segurança vem do geral, do previsível, mas a conexão se fortalece nessa adaptação, né? Quando precisa, mas... E na prática, no dia a dia corrido, como é que a gente faz isso rolar? Falamos de quadros de rotina, né? Isso ajuda? Ajuda muito. As ferramentas práticas são essenciais para tirar isso da teoria. Certo. Para começar, os recursos visuais. Para crianças menores, quadros de rotina com desenhos, fotos, são ótimos. Ajudam a visualizar a sequência, banho, jantar, dente, história, cama. Ah, legal. Dá uma autonomia, né? Exato. Dá autonomia e previsibilidade. Outra coisa,
participação. Envolver a criança, claro, de acordo com a idade, né? Para definir alguns combinados. Isso faz toda a diferença. Como assim? Quando ela participa da regra, o engajamento é, nossa, muito maior. Não é uma imposição, vira uma construção. Tipo, o que a gente pode combinar sobre a hora de guardar os brinquedos? Ah, entendi. E o porquê das coisas? Fundamental. Explicar o porquê, em vez de só guarde os brinquedos. Tentar vamos guardar para ninguém tropeçar e também para a gente achar fácil depois. Isso ajuda a desenvolver o raciocínio, o senso de cooperação. Tinha um artigo que falava disso, da comunicação eficaz. Sim, lembro disso. E a questão do elogio também apareceu bastante, né? Focando no processo, não só no resultado final. Exatamente. Focar no esforço. Nossa, notei como você se esforçou para guardar os blocos. Ou que bom que você está tentando se vestir sozinho. Isso constrói autoestima, resiliência. É aquela capacidade de tentar de novo depois de errar, sabe? É diferente de só elogiar quando acerta. Que aí pode gerar um medo de errar. Faz todo sentido. E tem as transições, claro. As transições, o clássico. Sair do parquinho, desligar a TV. Como que a disciplina positiva sugere lidar com esses momentos de tensão? São desafiadores, né? Mas as fontes dão dicas boas. Avisar antes é crucial. Tipo, Olha, daqui 5 minutinhos a gente vai desligar a TV para jantar, ou mais 2 vezes no escorregador e a gente vai para casa. dá um tempo para processar. Isso, dá tempo para a criança processar a mudança, se preparar mentalmente. Não que vá eliminar a frustração sempre, né? Claro. Mas torna mais administrável e aí abre espaço para a gente acolher o sentimento dela em vez de só brigar com o comportamento. Todas essas estratégias, no fundo, reforçam a conexão e ensinam habilidades para a vida, em vez de focar só na obediência pura e simples. Então, para a gente ir amarrando aqui, o objetivo final não é ter mini soldadinhos cumprindo horários à risca. De jeito nenhum. É mais sobre criar ritmos para a família que sejam previsíveis o bastante para dar segurança, mas também flexíveis para acolher a vida como ela é. E tudo isso baseado na conexão, no respeito. Exatamente. Perfeito. E isso volta para aquela ideia central que a gente viu nos materiais, né? A verdadeira liberdade para a criança, ela não vem da ausência total de limites. Ela floresce a partir da segurança. Da segurança que limites claros, mas colocados com afeto, com compreensão, podem oferecer. Fica então a reflexão, né? E se a gente mudasse o foco principal da rotina? Em vez de controlar comportamento, focar em construir ativamente a conexão. Que tipo de transformação isso poderia trazer para o dia a dia da família? Pensem nisso. É uma ótima reflexão final. Bom, por hoje é isso. Se você gostou da nossa conversa, compartilhe, dê um like aqui e, claro, se inscreva no canal para não perder os próximos mergulhos. Até lá! Até a próxima!